Salve Maria! Então, continuando nossa formação sobre as insígnias das congregações marianas, hoje vamos tratar do diploma de congregado mariano. Bom, segundo a regra de vida atual das congregações marianas do Brasil, lá no número 51, consideram-se consagrados, ou propriamente congregados marianos, aqueles que emitem publicamente, durante a Santa Missa, e preferentemente em festa litúrgica da Santíssima Virgem, a consagração definitiva a Nossa Senhora, na forma prevista no ritual das congregações marianas, recebendo, então, o diploma de congregado mariano. Os consagrados participam plenamente da vida da congregação mariana e seus sinais próprios são a fita azul larga e o distintivo mariano. Então, isso está lá na regra de vida. Então, já menciona que o congregado mariano, então, faz o seu ato de consagração pública definitiva a Nossa Senhora e ele recebe o diploma de congregado mariano. Então, já está previsto lá na regra de vida a entrega de um diploma. E se nós formos ver o ritual das congregações marianas do Brasil, e de fato está previsto lá que após o ato de consagração, o novo congregado recebe o diploma e nesse momento o padre celebrante lhe diz o seguinte: recebe o diploma de congregado mariano, que te lembrará sempre a consagração mariana que acabas de fazer. Procura honrar com tua vida a graça que recebeste. Bom, podem existir algumas variações no modelo do diploma utilizado, mas existe um diploma tradicionalmente utilizado no Brasil que carrega assim, muito simbolismo, muito ensinamento sobre as congregações marianas, e nós vamos aqui, nessa instrução de hoje, analisá-lo brevemente, que é esse que está na tela aqui. Eu vou explicando ele aos poucos. Então, vamos lá. Bom, na parte de cima, aqui, ó, na parte superior do diploma, nós vemos dois anjos aqui, ó, um em cada canto, sustentando um painel com essas palavras aqui, ó, Marialium Sodalitatum Diploma. Então, diploma da congregação, ou sodalício, né? Mariana. Então, justamente por isso, nós vemos no centro de todo o diploma o trono, né, de Nossa Senhora, o trono de Maria Santíssima, cujo culto, né, cuja devoção, o amor a ela, constitui um dos fins imediatos das congregações marianas. E ao redor de Nossa Senhora, nós vemos aqui, né, no conjunto artístico aí do diploma, uma multidão de grandes personagens que marcaram a história das congregações marianas. Bom, aqui no centro, então, temos o trono de Nossa Senhora, e à direita nós temos o anjo, São Gabriel, o arcanjo Gabriel, que nos recorda o momento da anunciação de Nossa Senhora, né? Então, lembremos que este é o título, né, a anunciação, é o título da primeira congregação mariana da história, né, que é a nossa antiga prima primária, lá no Colégio Romano, e a qual todas as congregações marianas do mundo inteiro eram antigamente agregadas. Então, está aqui representada, né, no momento da anunciação pelo anjo São Gabriel. E logo abaixo aqui nós temos alguns importantes santos jesuítas, né, lembrando que as congregações marianas nasceram justamente como uma obra da Companhia de Jesus, né? Então temos Santo Inácio de Loyola, à esquerda, né, que é o fundador dos jesuítas, né, fundador da Companhia de Jesus, e à direita nós temos três grandes padroeiros da juventude, São Luís Gonzaga, São João Berchmann e Santo Stanislau Kostka. E abaixo do trono de Nossa Senhora, nós vemos um anjinho aqui, ó, segurando um diploma, né, na mão dele ali, ó, tem um diploma, tem também a fita e medalha de congregado mariano, e embaixo, aqui no chão, né, embaixo do trono de Nossa Senhora, nós vemos alguns objetos. Então, esses objetos simbolizam 5 coisas. Vamos lá. Primeiro, nós temos ali um turíbulo representando a oração.
Depois nós temos a palma, que representa o sacrifício. Nós temos ali livros, pergaminhos, que representam as ciências. Aí nós temos também um tinteiro, uma pena, que representa as letras. E nós temos uma lira, ali do lado do anjinho, representando as artes. Ou seja, né, qual é a mensagem aqui que está sendo passada no diploma? Que a oração, o sacrifício, as ciências, as letras, as artes devem glorificar a Maria Santíssima, né? Como que um pequeno resumo do trabalho das congregações marianas. Bom, aí à esquerda e à direita nós temos essa multidão aqui de personagens importantes, né, da história da congregação mariana. Alguns são mais difíceis, né, de a gente identificar assim à primeira vista, mas eu vou citar alguns aqui, pelo menos. Então, nós temos alguns grandes santos que foram congregados marianos, então, como São Leonardo de Porto Maurício, São Francisco de Sales, São Francisco de Regis, São Pedro Claver, Beato Rodolfo Aquaviva, que foi o protomártir das congregações marianas, Santo Afonso Rodrigues, foi um grande divulgador do pequeno ofício da Imaculada Conceição, que nós até hoje rezamos, né? São João Batista de Rossi, São Luís Montfort, São Fidélis de Sigmaringa. Temos algumas autoridades eclesiásticas importantes, por exemplo, Papa Leão XIII, né? Papa Bento XIV, Gregório XIII, que foi o Papa que erigiu a prima primária do Colégio Romano, Pio IX. Outras figuras importantes, assim, né, autoridades importantes, temos o padre Cláudio Aquaviva, que era o superior dos jesuítas, que redigiu as primeiras regras comuns das congregações marianas, o padre Jean Leny, que foi o fundador das congregações marianas. Temos alguns nobres célebres também, né, ligados às congregações marianas. Então, alguns, por exemplo, que aparecem aí, Príncipe Carlos de Lorena, Fernando III, imperador da Alemanha, Ladislau IV, João Casimiro, que eram reis da Polônia e da Suécia. E nós temos também algumas figuras assim mais genéricas, né, que representam diferentes classes de congregados marianos. Então, nós temos, por exemplo, tem um congregado operário, um índio congregado do Paraguai, temos marianos da China, os primeiros congregados da prima primária, etc. Então, assim, algumas figuras assim que representam essas diferentes categorias aí de congregações marianas ao longo da história, em diferentes contextos, né? Então, todas essas figuras aí em torno do trono de Maria Santíssima é como que uma síntese, né, da gloriosa história das congregações marianas por meio dos seus principais personagens. Se olharmos agora o contorno do diploma, a orla do diploma, nós veremos que há uma faixa superior aqui em cima, com algumas palavras da própria Virgem Santíssima, lá do Magnificat, né, palavras do Magnificat. Beata medicent omnes generationes, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então, nesse contexto aqui do diploma, né, significa que as congregações marianas contribuem poderosamente para realizar essa profecia de Maria. E em cima, né, dessa frase, nós temos aqui o monograma de Maria, né, o AM, dominando os dois hemisférios, né, representando a universalidade das congregações marianas. Aqui a gente deve lembrar que, apesar de atualmente, né, nós estarmos organizados apenas em nível nacional, né, só no Brasil, as congregações marianas eram uma obra mundial e ainda existem em outros países também, né? Bom, do lado esquerdo, na parte superior, nós temos aqui 4 anjos sustentando, né, ou em volta ali, né, daquela sigla que se tornou o emblema da Companhia de Jesus, dos jesuítas, né, o I ou JHS, que significa Iesum Hominus Salvator,
Jesus Hominus Salvator. Jesus Salvador dos homens. E logo abaixo nós temos aqui o Sodalium Ordinis. Então, são as ordens da congregação, ou do sodalício, né? Então, e aqui nós temos uma série de sessões tradicionais das congregações marianas. O que eram as sessões? Sessões eram como que grupos dentro da própria congregação mariana, né? Que antigamente eram muito numerosas. Então, às vezes, haviam diferentes sessões, né? Divisões aí internas do grupo para cumprir determinadas finalidades diferentes da própria congregação, né? Diferentes campos de ação, digamos, da congregação mariana. Então, nós temos, por exemplo, aqui ó, no primeiro quadrinho, as comunhões dominicais. Depois, nós temos o visita aos enfermos, aos encarcerados. Temos o ensino do catecismo. Temos a instrução aos operários, a propagação do reino de Cristo pela boa imprensa. Então, são alguns campos de ação aí tradicionais das congregações marianas. Na parte de baixo, estão representados aqueles grupos de estudos, né, que ainda se chamam, inclusive, na nossa regra de vida atual, de academias marianas. Então, está aqui, ó, academia, as academias. E embaixo aqui tem vários campos de estudo aí que caracterizavam as academias, esses grupos de estudo aí dos congregados marianos. Então, nós temos ali teologia, filosofia, direito, sociologia, medicina, farmácia, ciências naturais, engenharia, mecânica, química, literatura, crítica histórica, arquitetura, música, belas artes e línguas. E ainda aqui na parte, aqui no canto direito, nós temos, né, aquilo que se tornou nosso escudo, né, nosso escudinho, o brasão tradicional aqui das congregações marianas brasileiras, né, a cruz com o monograma de Nossa Senhora e a coroa. E ainda aqui na parte inferior, ao centro, nós temos essa placa aqui, ó, com um trecho lá da Sagrada Escritura, né, Provérbios, capítulo 31, versículo 28, que diz: Surrexerunt filieius et beatissimam predicaverunt. Então, levantaram-se seus filhos e aclamaram bem-aventurado. O que significa? Que todos os santos, que todos esses membros ilustres, né, das congregações marianas, e também nós, todos os membros, né, atuais também, né, têm por dever de honra, né, enaltecer Nossa Senhora, celebrar com entusiasmo seus triunfos. Na parte inferior aqui, esquerda, nós temos esse anjo, que é o anjo da guarda da congregação mariana, né? Devemos lembrar aqui que todo indivíduo, toda cidade, nação, enfim, tem seu anjo da guarda próprio, né? E aqui o anjo da guarda das congregações, anotando, né? Observando ali e anotando a história gloriosa aí das congregações marianas. Bom, no interior do diploma, né, tradicionalmente, nós temos a declaração da congregação mariana de que, em tal data, o sujeito, fulano de tal, foi admitido como congregado mariano, passando a gozar de todas as indulgências e privilégios espirituais próprios da congregação mariana. Então, está aqui. Então, geralmente é preenchido aí pelo secretário daquela congregação, né, com a data ali de consagração. E nós temos do outro lado, aqui no lado direito, o ato de consagração a Maria Santíssima, que é aquele antigo, né, composto por São Francisco de Sales, e que é usado na doação perpétua que o congregado faz de si mesmo a Maria Santíssima. O ato de consagração aqui é assinado pelo próprio congregado. A declaração de admissão é assinada, geralmente, pelo padre diretor, que é o assistente eclesiástico atualmente, pelo presidente e pelo secretário da congregação mariana. E assim nós encerramos essas instruções básicas aí sobre as insígnias marianas, né? Então nós tratamos da fita, da medalha, do distintivo, agora do diploma, e nas próximas formações nós vamos tratar daquilo que é o centro mesmo, né, da vida do congregado mariano, que é a espiritualidade, né, a vida espiritual das congregações marianas.
Então, até a próxima. Salve Maria.